Olá, galerinha. Boa tarde. Como vocês estão? Para vocês que não me conhecem, né, que é a galerinha aqui do 6º ano do nosso município, eu sou a professora Jane e hoje eu estou aqui, né, no lugar do professor Eduardo. Sei que vocês estão sentindo falta dele, mas calma, calma. Na próxima, ele que ficará com vocês. Nós vamos estudar hoje, né, vamos fazer um aulão de leitura e interpretação, com os descritores do SAEB-SAEP. Já ouviram falar, não é? Os professores de vocês, das suas escolas, já falaram com vocês sobre isso. Então, vamos ter atenção, vamos, né, prestar bastante atenção. Por quê? Essa prova não exige tanto da gente conhecimento em gramática, conhecimento do uso dos porquês, do uso das vírgulas, do uso das pontuações, da escrita, nada disso. É questão de interpretar, de ler direitinho, de concentração, porque vocês são estudantes e são bem espertos e inteligentes e sei que vão conseguir tirar notas boas por aí, certo? Então, vamos também agora aproveitar esse momento para trabalhar a nossa leitura, certo? Já trabalhamos leitura com vocês, o professor também vocês, tanto da escola como também o professor Eduardo, já trabalhou com vocês leitura e eu também já trabalhei com os meus alunos do 7º ano, certo? Então, vamos lá. Eu vou lendo daqui e vocês aí de casa. E aí, cada um, e a gente vai trabalhando à medida que forem passando os slides, ok? Vamos lá. Primeira questão. O alto das árvores. O bicho preguiça é um mamífero que só é encontrado nas florestas da América Central e do Sul. Ele vive no alto das árvores, alimentando-se basicamente de folhas e, às vezes, de flores e frutos. Raramente, ele desce ao chão e, quando faz, é com muito cuidado, porque é tão acostumado na vida na árvore que, quando está no chão, pode ser facilmente capturado pelos seus inimigos naturais, como a onça. Mas, para fazer suas necessidades, o que acontece uma vez por semana, não tem outra saída. Ele desce devagarzinho pelo tronco da árvore e, quando chega ao chão, faz um buraquinho no solo com a sua pequena, curta e dura cauda. No buraquinho, ele deposita suas fezes e urina, cobrindo-as com folhas secas. Depois, é claro, volta para o alto das árvores. E aí, depois agora da leitura desse texto, vamos analisar então a questão. Né? Texto retirado da revista Ciências Hoje, certo? Das crianças, número 62, ano 9. No trecho, ele desce devagarzinho pelo tronco das árvores. A palavra sublinhada, né? Esse trecho, então, aí, sublinhado, indica o quê? É a hora em que ele desceu, certa palavra, então, devagarzinho. É a hora em que ele desceu. É o modo como ele desceu. É onde ele desceu. Ou letra D, por que ele desceu. Quando a gente vai realizar esse tipo de atividade, esse tipo de questão, nós precisamos, então, fazer a eliminação do que, então, não se pode ser, certo? Então, vamos lá. E está indicando a palavra devagarzinho. Indica, então, que é a hora em que ele desceu, né? Está indicando, então, o modo, né, a forma como ele está descendo da árvore. Está indicando, então, onde ele está descendo ou o porquê dele estar descendo. Vão anotando aí para a gente ver que vocês estão acertando, certo? E aí, como será? Quem será que marcou aí a letra A, letra B, letra C ou letra D? Quem acertou? Vamos ver. A resposta certa é o modo como ele desceu.
Por quê? A palavra devagarzinho, como eu venho dizendo, ela não está indicando hora, certo? Não é uma hora. O modo como ele desceu é a resposta certa, porque devagarzinho se refere ao jeito, ó. Devagarzinho, que é o bicho preguiça, que anda bem devagarzinho. Não é o local onde ele desceu, porque devagar não é local e não é o motivo, certo? Vamos passar para a questão número 2. Vamos lá. Um cardápio variado. Os besouros estão em toda parte do planeta. Para eles, a natureza é uma fonte inesgotável de alimentos. Veja só, o serra-pau tem esse nome porque se alimenta da madeira. Uma espécie é chamada de rola-bosta porque sua preferência é por excrementos, né? Enquanto outra tem hábitos mais refinados, pois só comem pétalas de flores. O bicudo é a broca, né? São terríveis para a lavoura do algodão. E o bicudo come a flor antes dela abrir-se, enquanto a broca ataca a raiz, enfraquecendo a planta. A joaninha, que também é um besouro, ajuda a combater as pragas das plantações. Ela chega a comer cerca de 20 pulgões por dia. Há também besouros que adoram uma biblioteca, mas ali não vão para uma boa leitura, e sim para devorar os livros. Nesse caso, são as suas larvas que perfuram as capas dos livros, causando maior estrago. Então, vamos lá. Fonte adaptada da Rede Globo, né? Globo Ciências, ano 2, número 20. Então, vamos lá. O besouro que prejudica a agricultura é o... Então, vejam que a gente falou aí no texto sobre vários tipos de besouros. Uns prejudicam livros, outro comem aquele que vem a destruir. Então, qual é o que prejudica em si a agricultura? Vamos lá. É o serra-pau. Voltem ao texto, então, aí, e veja aí o serra-pau. O que está falando aí sobre o serra-pau? É o bicudo? Vejam aí. O bicudo, né? Tem aí também falando sobre o bicudo. A joaninha? Ou rola-bosta? Não. Qual é desses daí que vai comer, então, a lavoura, que come a lavoura e que prejudica, então, aí a agricultura? É só o que essa questão quer? É só que você volte ao texto e observe aquela parte, então, do texto em que está falando sobre cada um. Acredito que muitos de vocês já estão me dando aí a resposta de casa. E aí, quem falou que é o bicudo, acertou, porque, veja, olhem aqui na quinta linha. O bicudo e a broca são terríveis para a lavoura do algodão. O bicudo come a flor antes dela abrir, enquanto a broca ataca a raiz, enfraquecendo a planta. Então, ou seja, se não houver flor, não vai haver fruto, e assim vai prejudicar, então, a agricultura. Parabéns para quem acertou de casa. Vamos à questão 3. A galinha medrosa. Ao nascer do sol, uma galinha medrosa acordou antes das outras, saiu do galinheiro, ainda tonta de sono e meio distraída. Viu a própria sombra atrás dela e levou o maior susto. Cocó, cocococó, cococoricó, socorro!
Tem um bicho horroroso me perseguindo. Cocoricó, cocoricó. E saiu correndo para lá e para cá, toda arrepiada, soltando penas para tudo quanto é lado. A barulheira acordou as outras galinhas que, assustadas, saíram do galinheiro. De acordo com o texto, o que foi que então provocou esse medo todo na galinha? Foi o acordar, né? Acordar com o sol nascer, com o nascer do sol. Quando o sol nasceu, então, e ela acordou, foi o que deu medo a ela? Foi ver a sua própria sombra? Foi acordar antes das outras? Ou foi ver um bicho no galinheiro? Então, quem olha aí a resposta? Se vocês voltarem aí, então, à leitura do texto e ler aí a segunda e terceira linha, vocês vão identificar. É só questão de reler o texto e ver a resposta, gente. Prestem atenção, tem as informações nas questões, nas alternativas, tem as informações do próprio texto. Então, vejam, quem colocou aí, ver a sua própria sombra, acertou. Vejam o que ela diz aqui, ó. Ainda tonta de sono e meio distraída. Quem não acordou assim? Viu sua própria sombra atrás dela e levou o maior susto. Então, se ela levou o susto, foi o que provocou o medo na galinha. Vamos lá. Analisem aí, então, esses gráficos. Olha aí, gráficos que é natural de matemática também pode ser encontrado na língua portuguesa. Vamos às análises, né, análise de gráficos, ou seja, análise de textos. Gráficos também são textos que nós podemos encontrar no nosso dia a dia, certo? Então, vamos fazer a leitura desse texto. Vejam aí. No primeiro gráfico que nós temos, vocês podem observar que na parte de baixo tem aí os meses, né, abreviados. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Certo? No outro lado, temos também um outro gráfico, que ele mede também a mesma quantidade de meses, tem a mesma meses, e aí também está mostrando a quantidade de chuvas. Então, aí, vejam só. Analisando os dois gráficos, é possível perceber que os índices pluviométricos, ou seja, pluviométricos é o quê? Índices de chuva do gráfico 1 são, no geral, maiores do que o dos gráficos, né, do gráfico da região 2, certo? O gráfico 1 apresenta um período chuvoso entre julho e agosto, e o gráfico 2 é chuvoso apenas no verão. 3. Nos períodos de chuva, chove mais na região do gráfico 1 do que no gráfico 2. Letra D. Os meses mais secos foram fevereiro e junho, respectivamente. Aí vocês vão ver, o que significa, então, por exemplo, aí na letra D, a palavra respectivamente? Respectivamente quer dizer o quê? Igualmente, certo? Então, vejam aí, os índices, né? Analisem as questões, analisem os gráficos. Vejam só, os índices pluviométricos do gráfico 1 são maiores do que o gráfico 2. A gente tem mais chuva no gráfico 1 do que no gráfico 2. Analisem aí. Se não for, já desmarquem. Letra B. O gráfico 1 apresenta um período chuvoso, né, entre julho e agosto. Olhem aí se é no mês de julho e agosto. E no gráfico 2 é chuvoso no verão. Vejam aí se nos meses do verão é mais estendido, né, o período de chuva. Letra C. Os períodos de chuva chove mais na região do gráfico 1 do que no gráfico 2. Temos mais chuva no gráfico 1. Analisem aí se a gente tem índices mais altos no gráfico 1. Letra B. Letra D de dado. Os meses mais secos foram fevereiro e junho, respectivamente. Nos 2 meses, nós temos fevereiro mais seco nos dois gráficos. Temos isso?
Então, aí, analisem, eu acredito que a maioria de vocês já responderam aí, que a resposta é letra B. O gráfico 1 apresenta o período chuvoso entre julho e agosto, como vocês podem ver, e o gráfico 2 é mais chuvoso no verão, ok? Então, vamos lá para a questão 5. Analisem os textos para as questões 5 e 6. Vamos lá. Texto 1. Nós temos aqui uma imagem, certo? Temos aqui, ó, orientações para gestantes. No período da gravidez, a atenção com a saúde deve ser redobrada. Confira as recomendações do Ministério da Saúde para gestantes e mulheres com idade fértil. Se você está grávida, proteja-se e faça o pré-natal. E se quer engravidar, converse com seu médico. Tive zika, meu bebê vai ter microcefalia. Posso usar repelente? Posso amamentar meu bebê? Sábado da faxina. Mosquito da dengue. O mosquito da dengue transmite zika e pode causar microcefalia. Observem aí, então, o texto 2. O que é que o texto 2 está mostrando aí, então? Uma propaganda, né? Eu acho que vocês estão falando, é uma propaganda de uma farmácia, né? A droga Farma. O que é que essa mulher gestante está fazendo? Ela está passando o que no corpo dela, na barriga dela, para proteger o seu bebê? E aí eu acho que vocês responderam, né? Ela está passando repelente. E o repelente, ele faz o quê? Expulsa os mosquitos, que é justamente o que está falando no texto 1, certo? E aí, então, vamos à análise das questões. Os textos se diferenciam em razão de: letra A, trazer informações ou orientações sobre os cuidados em relação ao mosquito da dengue, transmissor do Zika vírus. Eles têm essa diferença de se dirigirem principalmente às gestantes no tocante às possibilidades do emprego do repelente contra o mosquito, né? O que mostra então aí na primeira imagem e na segunda imagem que pode ser usado o repelente em gestantes. Letra C. O primeiro apresenta uma maior variedade de questionamentos sobre o que fazer para prevenir a contaminação pelo mosquito e também sobre o que pode acontecer se ela ocorrer. Serem campanhas que incentivam o uso de repelentes pelas grávidas como forma de proteção contra o mosquito da dengue. Então, aí, o que eles se diferenciam? Né? Onde é que está aí a resposta? Qual a diferença entre eles? E aí, acredito que a maioria de vocês já mostrou, né? A diferença é que o primeiro apresenta uma maior variedade de questionamentos sobre o que fazer para prevenir a contaminação do mosquito e também sobre o que pode acontecer para ocorrer. E isso é o que mostra no primeiro. O segundo tem isso? Não, né? O segundo não tem isso. O segundo só tem a mulher grávida, não é? Passando repelente no corpo. Então, essa é a diferença entre eles, apesar de estarem falando do mesmo assunto. Questão 6. Em relação aos assuntos tratados, o assunto tratado aí, então, nesses dois textos, os dois textos, né, se complementam, pois trazem orientações para matar o mosquito da dengue. Eles trazem informações divergentes. O que é divergem? É diferentes. A palavra divergir significa diferentes, pois um orienta ao combate e o outro só informa sobre o uso do repelente. Eles são semelhantes ali, ó, bem parecidos, porque tratam do mesmo assunto, esclarecendo os mesmos questionamentos, ou eles se completam, pois a segunda imagem faz referência à imagem 1. E aí, qual é a resposta? Eles se completam, eles são diferentes, eles são semelhantes, eles também completam-se por outro motivo, que não é o motivo da letra A. Qual é a resposta?
Quem será que está acertando? Quem será? Quem será? Acredito que vocês responderam que era a letra B, não é? Eles se completam, pois, né, lembram que lá na primeira imagem estava falando um monte de questionamentos e mostrando, né, que através do spray, né, o repelente, poderia se prevenir a prevenção do mosquito. E aí, na segunda imagem, então, vem aí mostrando a mulher passando o repelente no corpo. Então, completam, pois a segunda imagem faz referência à primeira. Questão 7. Olha aí uma imagem de Garfield, vamos ler? Uma das melhores coisas na fazenda é toda a natureza. Ela está em toda parte. Igual onde... Aí olha o que o gatinho Garfield diz. Igual onde você guarda os sapatos. Olha aí. Nesse texto, o tom irônico. O que é ironia? Ironia não é você mangar de alguém. Ironia, como eu já vim falando em aulas anteriores para o 7º ano, ironia não é você mangar, tirar onda. Né? Ironia é quando você fala algo, mas você faz igual. Quando a gente reclama, às vezes, na sala, ei, coleguinha, silêncio, e você está ali conversando também. Quando seu colega está ali conversando e você dá um grito na sala, ei, cala a boca. Você também está completando, contribuindo para o barulho em sala de aula. Então, isso aí você está fazendo uma ironia. Prestem atenção. Ironia é quando você fala de algo e você faz o mesmo. É o que está acontecendo aí nessa imagem. Então, onde é que está a ironia, então, do que o garoto que está aí ao lado de Garfield, né, fica falando para Garfield e o que Garfield pensa. Né? O que é que Garfield está pensando? Ele está reclamando, ele está falando da natureza e Garfield associa aos sapatos, que está em toda parte. Isso quer dizer o quê? Que ele está deixando os sapatos jogados em todo lugar. Então, aí vamos lá. A ironia, então, do texto está entre, na primeira observação do menino, né, quando ele observa que a natureza, né, está em toda parte da fazenda, isso aí é uma ironia. Na expressão concentrada do gato, né, ele está ali, ó, concentrado sempre o tempo todo, prestando atenção, isso aí é uma forma irônica. No que o menino acha, né, da natureza, no que ele achar que ela está em toda parte, aí no quadrinho 2. Ou no que o gato pensou sobre os sapatos. Porque gato não fala, né? Mas gato pensa. Olha aí o que o Garfield pensou. Então, aí no 3º quadrinho. Então, onde é que é a resposta certa? Onde é que está a ironia, então, do texto? Onde é a ironia que também vai causar um pouquinho de humor, né? Um pouquinho, né, da diversão. Então, onde é que tem aí esse humor? Acredito que vocês estão falando aí que é na letra D. Muito bem para quem respondeu. No que o gato pensou sobre os sapatos. Olha o que ele diz. Igual a você quando guarda os sapatos. Ele guarda onde os sapatos? Em todo lugar na casa. Não é aquela pessoa bem bagunceira. Vamos à questão 8. Olha. Esse menino aí aprontou. E vamos ver o que ele aprontou? Desesperado, o chefe... O título é Sumiço. Desesperado, o chefe olha para o relógio e, já não acreditando que um funcionário chegaria a tempo de fornecer uma informação importantíssima para uma reunião, liga para o tal. Alô? Atende uma voz de criança, quase sussurrando. Alô, seu pai está? Tá, ainda sussurrando. Posso falar com ele? Não, disse a criança bem baixinho, meio sem graça. O chefe tenta falar com algum outro adulto. E sua mãe? E sua mamãe? Está aí? Tá. Ela pode falar comigo? Não, ela está ocupada. Tem mais alguém aí? Tem, diz ele sussurrando. Quem? O polícia. Com um pouco surpreso, o chefe continua. O que está vendo aí? Ele está conversando com o papai, com a mamãe e com o bombeiro.
Ouvindo um grande barulho do outro lado da linha, o chefe pergunta assustado: que barulho é esse? É o helicóptero. Um helicóptero? É, ele. Trouxe uma equipe de busca. Minha nossa, o que está acontecendo aí? O chefe pergunta, já desesperado. E a voz sussurra com um risinho safado. Eles estão me puculando. Olha aí o que esse menino danado fez. Estava escondido, teve que a polícia, resgate, tudo vinha atrás dele. Mas vamos então aí à questão. O que torna o sumiço, então, do engraçado no texto é? Onde é que está a parte engraçada do texto? É o grande barulho do helicóptero que sobrevoa a casa da criança. Isso é o que está engraçado no texto. É a presença de um policial e um bombeiro na casa da criança, conversando com os pais. Isso é a graça do texto. O modo como a criança sussurra e pronuncia as palavras ao telefone com o chefe do pai. Então seria a forma de falar da criança. Ou a criança se divertir sabendo que todos estão desesperados à sua procura. Qual é o momento engraçado aí do texto? É o barulho do helicóptero? É o policial e o bombeiro na casa da criança? É a forma como a criança fala? Ou a criança está aí se divertindo, então, porque todos estão à procura? Essa daí que vocês já responderam de cara, né? Muito bem. Sei que todos responderam que é a letra D. A criança se divertir sabendo que todos estão desesperados à sua procura. Que menino danado, hein? Olhe. Questão 9. Vamos lá. As meninas se cansam bem mais rápido que os meninos quando andam de bicicleta. Eu te disse? Só. O humor, né? Esse quadrinho está no fato de quê? Analisem aí, então, a fala da Mônica. Olhem como eles estão andando na bicicleta. Olha o Cebolinha, olha o Cascão e olhem a Mônica. O que é que está acontecendo aí? Por que que, então, a Mônica está andando tão cansada, então, aí na bicicleta? Por que que isso aí, então, tem um humor? Qual é a graça? Então, qual é a graça? Vamos lá, vamos às alternativas. Letra A. A Mônica acreditar que o Cebolinha e o Cascão estivessem pedalando, né? A graça está aí em ela acreditar que eles também estão pedalando junto com ela. Letra B. A Mônica ter se cansado bem mais rápido que os amiguinhos. Isso é a graça. Letra C. O Cebolinha olhar para o Cascão, no primeiro quadrinho. Ou o Cascão afirmar a fala da Mônica no último quadrinho. Dizer, que só as meninas que se cansam primeiro. E aí? Qual é a resposta certa? Quem é aí, então? Onde é que está o humor da historinha? Muito bem. Quem respondeu que é a letra A Mônica acreditar que o Cebolinha e o Cascão estivessem pedalando também. Olha aí, ela carregando os dois sozinhos. Que coisa errada, hein? Então, meus amores, agora vocês ficarão com outras atividades também dentro do tema. Vocês perceberam ao longo desses textos que eu trouxe para vocês que realmente é leitura e interpretação, analisar, voltem a ler o texto. Vocês não vão ter um tempo cronometrado, apenas meia hora para responder as questões, apenas 1 hora para responder as questões. Vocês vão ter um bom tempo que dá para vocês relerem aquilo que vocês leram inicialmente, para que vocês encontrem novos detalhes, certo? E assim vocês vão conseguir fazer uma boa interpretação de texto, certo? Então, portanto, hoje é só, certo? Até a próxima aula e beijo e bastante atenção a fazer as leituras, ok? Tchau, tchau!